O servidor técnico administrativo de Itapina, senhor Afrânio, Altemar, desculpa, confundo os nomes. Ficamos contentes por ele ter aceito o convite. Altemar tem bastante experiência, apresentador da TV Sim de Colatina, já foi mediador de vários debates, mediou os últimos debates a prefeito de Linhares. Tem 23 anos de experiência em rádio e TV. Passo a palavra aqui então para o Altemar e convido então os candidatos Nilson Lopes e Dênio para ocuparem os assentos. Só mais uma última observação. Todos os tempos serão controlados por mim e pelo Altemar. Eu estarei com o cronômetro ao lado aqui, ele também estará com o cronômetro. Nós estaremos fazendo essa contagem do tempo juntos. Pedidos de resposta, se houver, caso haja algum exagero, vamos assim colocar, será avaliado pela Comissão Eleitoral Central, que está localizada nesses bancos aqui à frente. Temos alguns membros ali, tem outro membro ali também, que está gravando, o Sandro ali atrás também. Então, em caso de pedido de resposta, eu desço, converso com a Comissão Eleitoral Central e no momento a gente vai tomar uma decisão se vai ser concedido o direito de resposta ou não. Ok, mais uma vez, boa tarde a todos. E como a gente observou aí, mais algumas pessoas chegando, né? Tanto servidores técnicos administrativos, docentes e discentes também. Mais uma vez, lembrando que aqui no centro do auditório são colocadas as urnas ali com cada segmento, onde você encontra também uma cédula ali oficial, onde você marca para qual candidato você quer fazer a pergunta, coloque o seu nome, a pergunta deve ser identificada e logo abaixo você escreve a sua pergunta, certo? Como o Giovanni acabou de falar, a apresentação agora será feita 1 minuto para cada candidato, a apresentação inicial e por ordem de sorteio, quem começa fazendo aí a sua apresentação é o candidato Dênio. Candidato Dênio, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para a sua apresentação inicial. Boa tarde a todos. Um grande prazer que a gente está aqui para cumprir mais essa etapa do nosso processo eleitoral, que sem dúvida nenhuma é muito importante no processo, que é o debate entre os candidatos. Eu espero que vocês gostem do que vão assistir, possam participar ativamente desse debate e possam assim discernir o seu voto. Eu sou Dênio Arantes, reitor do Instituto no momento, nos últimos 4 anos. Eu tenho uma trajetória dentro do Instituto Federal de 14 anos. Sou doutor em Ciências pela Unicamp e pelo Max Planck Instituto. Fui coordenador da metalurgia, da coordenadoria de metalurgia do Campus Vitória. Fui presidente... Ok, candidato, temos votado 1 minuto. Okay, obrigado. Vamos agora também, dando sequência, 1 minuto agora para a apresentação do candidato Nilson Lopes. A partir de agora, candidato Nilson Lopes, 1 minuto para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença e comparecer nesse momento que representa o momento mais importante da democracia, que é a escolha dos dirigentes da instituição. Gostaria de cumprimentar também meu concorrente e cumprimentar toda a equipe de organização. E espero que a gente tenha um momento de bastante harmonia, um espaço para discutir ideias. Eu sou Nilson Lopes, professor do Campus Santa Teresa, professor há 27 anos trabalhando em sala de aula, com alguma experiência também relevante no campo da administração, porque fui chefe de gabinete e fui diretor adjunto da escola que eu trabalho. Muito obrigado. Ok, vamos então agora na sequência. Começando agora o primeiro bloco, o primeiro momento desse debate, lembrando que a cada início de bloco de debate estaremos lembrando as regras tanto para os candidatos como também para a plateia. Nesse primeiro momento, perguntas entre os candidatos. 2 perguntas alternadas de 2 minutos cada entre os candidatos, com tema livre dentro do programa do candidato, tá certo? E com 3 minutos para a resposta, portanto, o candidato que foi sorteado para fazer a primeira pergunta é o candidato Dênio. Ele terá 2 minutos para fazer a pergunta
o candidato Milson Lopes 3 minutos para a resposta, depois o Dênio 3 minutos para a réplica e o candidato Milson 1 minuto para a tréplica. E logo em seguida a inversão será feita. O candidato Milson Lopes vai perguntar ao mesmo tempo, Dênio respondendo, réplica e tréplica. Deu para entender? Alguma dúvida, candidatos? Vamos lá então. Por ordem de sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Dênio. O candidato Dênio, a partir de agora, dentro do que foi falado, tema livre, dentro do programa do candidato, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a função da reitoria do Instituto Federal. Candidato, uma inovação institucional vinda com a criação do Instituto Federal é a criação da reitoria. Diferentemente das universidades, os campi do Instituto Federal têm uma autonomia muito grande. No IFES, nós ampliamos essa autonomia, delegando, por exemplo, a gestão de pessoas e descentralizando o orçamento. Tudo em busca de uma maior participação dos campi na gestão do Instituto. Nesse contexto, como o senhor viu o papel da reitoria? Portanto, o candidato não usou os 2 minutos para fazer a sua pergunta. E a partir de agora, o candidato Milson Lopes tem 3 minutos para responder. Gostaria de agradecer ao candidato concorrente pela pergunta e dizer o seguinte, que a função da reitoria, ela está centrada na ideia de que se trata de um órgão coordenador das atividades que envolvem o Instituto Federal do Espírito Santo. Ao contrário do que foi dito, na verdade não há descentralização. Nós precisamos realmente de descentralizar as decisões. A reitoria, na verdade, ela precisa garantir a autonomia aos campi. A reitoria precisa ser um órgão que traça políticas estratégicas, que define os rumos que o IFES vai. Mas os campi é que devem fazer esse papel. Na nossa gestão, vamos fazer exatamente isso. Vamos garantir que a reitoria tem um papel de organizador das ações e não meramente o papel de determinar o que tem que ser feito. Gostaria de lembrar também que a questão da autonomia universitária difere muito do IFES. Aliás, nós estamos com um problema sério, que é a falta de definição da nossa identidade institucional. Até o momento a gente não percebeu que nós mudamos o nosso estilo. Não somos mais Cefet, não somos mais escola técnica, somos o Instituto Federal do Espírito Santo. E esse instituto precisa fazer uma gestão onde a reitoria contemple toda a diversidade que existe nesse instituto. Obrigado. Portanto, o candidato Milson Lopes não utilizou o seu tempo todo também para a resposta. E agora, o candidato Dênio, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos para a réplica. Com toda certeza, a reitoria tem um papel absolutamente fundamental na nossa instituição. Nós somos uma instituição formada por muitos campi, muitos campi. Nós temos hoje 17 funcionando e chegaremos a 20. Muito diferente das universidades, que tem uma reitoria, mas normalmente tem um grande campus, e esse grande campus, às vezes, tem outros campos, né? Mas esses outros campos não têm qualquer autonomia. No nosso caso especificamente, os nossos campos têm autonomia. Eles têm orçamento próprio, têm execução financeira própria, que não tem na universidade. Isso é uma diferença muito grande entre o nosso instituto e as universidades. E a gente tem que entender isso para saber usar isso em termos de gestão. Na nossa gestão, nós construímos diversos organismos para poder fazer a construção das políticas. A reitoria em nenhum momento determina a política. A reitoria constrói política. Para isso, foram criados mais de 10 fóruns, mais as câmaras, mais o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que sim constroem a política do Instituto. Os fóruns são horizontais, eles têm a participação de todos os campos que são temáticos. E são lá que são discutidos e propostas as políticas. Biblioteca, o Fórum Pedagógico, Fórum de Gestão de Pessoas e assim por diante. Cada um deles faz as propostas e essas propostas construídas por todos os campos. E se assim não for, é difícil a gente construir uma política que enxergue todos os campos dentro dela. Nesse sentido, então, a gestão, para ser construída política, não pode ser feita
pela reitoria e determinado pela reitoria. Ela tem que ter um papel muito simples, mas muito importante de coordenar, porque afinal de contas, nós não somos 19 instituições de dependência. Um aluno do campus de Itapina ou um aluno do campus São Mateus, ele tem que olhar um para o outro e saber que fazem parte da mesma instituição. E, em função disso, nós precisamos ter as nossas políticas comuns, que estão assim determinadas para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Mas, como construí-las? Para isso nós temos os nossos órgãos colegiados, que têm participação de todos os campos e todos os segmentos. E isso sim é construir de forma democrática as nossas políticas. É através dessas propostas, que não estão previstas em lei, que não estão construídas em outros lugares, estão construídas aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, e depois que nós construímos, foram copiados por muitos institutos. Vocês não vão achar essa estrutura de construção de políticas por aí pelo Brasil afora, nos outros institutos ou nas universidades. Nós temos uma proposta de construção política horizontal, com a participação de todos os segmentos e todos os campos. Ok, candidato, tempo esgotado, muito obrigado, 3 minutos então. A partir de agora, o candidato Milson Lopes tem 1 minuto para a tréplica. Me permita divergir do nobre concorrente, mas na verdade nosso modelo não é descentralizado. Assim diz a lei. A lei diz que cada camping terá o seu orçamento aprovado por ocasião da aprovação do orçamento da União. No entanto, já se criou uma máxima, que os diretores hoje devem ir à reitoria com seu pires, para pegar o pedaço do bolo que vem todo para a reitoria. Falar em descentralização partindo dos fóruns e dos conselhos é bastante interessante do ponto de vista, vamos colocar assim, da concepção teórica. Mas hoje nós não estamos agindo dessa forma. Os conselhos e os fóruns têm sido instrumento de validação. Não há horizontalidade, há sim verticalidade. Os órgãos gestores e os dirigentes, pró-reitores, determinam e os fóruns simplesmente ratificam o que foi definido. Obrigado. Dando sequência então, como já foi falado nesse primeiro bloco, nós teremos aí perguntas de candidato para candidato, conforme o sorteio realizado antes do debate começar. O candidato Dênio foi o primeiro a fazer a pergunta. Agora, a ordem invertida, o candidato Milson Lopes é quem faz a pergunta agora, tema livre dentro do programa do candidato. E a partir de agora, o candidato Milson Lopes tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. O Instituto Federal do Espírito Santo padece de algum tipo de mal. O primeiro dele é a falta de um planejamento estratégico. As coisas acontecem ao alvitre de algumas pessoas, sem buscar realmente as referências, as demandas da base. Na minha gestão, vou implantar o orçamento participativo. Vamos vir às bases e coletar suas demandas, definir realmente as áreas de prioridade, especialmente investimento. Hoje temos situações caóticas, campos parados, campos divididos, a exemplo de São Mateus. Temos camping que para o ano que vem deverão fechar parte das matrículas porque não tem infraestrutura. Ora, se nós tivéssemos um planejamento estratégico, nós teríamos a competência para prever essas peculiaridades, para garantir a continuidade das obras, para deixar a comunidade informada sobre o que acontece. Isso não acontece no Instituto hoje. Na nossa gestão, vamos garantir que as pessoas participem, vamos garantir que os sujeitos tenham vez, que os sujeitos tenham voz, porque o Instituto se faz a partir da construção de todo mundo. Eu pergunto ao candidato concorrente, como será a sua proposta no sentido da questão orçamentária para o próximo mandato? Ok, vamos então, a partir de agora, o candidato Dênio tem 3 minutos para responder. Ok. Falando assim, parece um pouquinho de mágica, né? Falando assim, eu falo assim, faça um planejamento estratégico e por causa disso, eu garanto que não tem problema na obra de São Mateus, que não falta dinheiro ali, que não falta dinheiro lá, porque eu fiz o planejamento estratégico. Então, planejamento, olha que coisa maravilhosa. Se planejamento estratégico garantisse que viria o recurso, ou que não teria um problema ou outro, puxa vida,
seria a principal arma de toda a gestão. Isso não tira a importância do planejamento estratégico. Ele é necessário ser feito. É necessário, está previsto, foi feito antes e se deixou de ser feito agora, deixou de ser feito. Estou até aqui com o processo, está aqui, prontinho. Não foi empenhado por uma razão muito simples. Nós estamos, esse ano, no ano eleitoral. E não é justo que se faça o planejamento o reitor que está hoje no cargo. É bom que se deixe para o próximo reitor fazer. Eu estou eleito. Esse faça o planejamento para fazer o seu trabalho em continuação daqui para frente. E vamos lá. A questão de, como eu estava colocando, falta de infraestrutura ou alguma coisa parecida. Planejamento estratégico. Como é feito? Qual é a proposta de fazer planejamento estratégico? A nossa proposta, como eu já fui em diversos campos, e vocês estiveram presentes quando eu lá estive, é que comece pelo campus do planejamento estratégico. Cada campus tem que pensar o seu futuro. Para isso precisa se estruturar e pensar de ponta a ponta a sua vida. Não apenas aquilo que ele está vivendo hoje, mas pensar até o futuro completo. Hoje, os cursos técnicos, as graduações, as pós-graduações. Todos nós temos que pensar, cada campus tem que pensar isso. O planejamento estratégico tem que sair lá do campus, ser reunido regionalmente, depois estadualmente, depois de tudo isso resumido, tudo isso sistematizado, voltar de novo ao campus para que ele possa fazer os ajustes a partir daquilo que ele iniciou lá atrás. Isso sim é fazer um planejamento estratégico para o qual a gente precisa de algum tempo. Não é algo que se faça num mês, é algo que se gasta em torno, se a gente quer discutir de verdade, em torno de 6 meses. Da outra vez que nós fizemos o planejamento estratégico, foi em 2010, nós gastamos por uma quantidade muito menor de unidades, 4 meses fazendo. E contratamos uma firma para acompanhar e sistematizar isso. Então, a proposta que está aqui, ou está feita aqui, é a contratação de uma firma, uma licitação, para fazer o acompanhamento e a sistematização. Candidato, obrigado. Tempo esgotado, 3 minutos. E a partir de agora, o candidato Nilson Lopes tem 3 minutos para a réplica. Me preocupa a visão de planejamento estratégico que esse Instituto tem. O planejamento está na mesa do atual reitor pro tempore. O planejamento deve ser feito por nós. Ele é estratégico, nós somos sujeitos, nós participamos, nós sabemos das demandas, nós sabemos onde nós queremos chegar. Aliás, essa é a definição do planejamento estratégico. Todos nós, quando vamos fazer uma viagem, a gente define de onde a gente vai partir, os momentos de parada, os recursos que serão necessários e, provavelmente, a condição em que nós teremos para retornar. É inconcebível que alguém não perceba que planejamento estratégico é algo que envolve muito mais do que as impressões de uma gestão. O planejamento estratégico deve contemplar as aspirações de quem vai ser envolvido nele. Eu vou citar um exemplo muito claro de falta de planejamento estratégico. Eu trabalho no campus Santa Teresa. Lá nós temos um curso de agronomia, um curso belíssimo, um curso com profissionais altamente qualificados, com alunos de qualidade ímpar. Nossa co-irmã Itapina, que está a 37 quilômetros, pouco mais, decidiu abrir um curso de agronomia. Falta gestão para dizer o seguinte: olha, nós não podemos fazer isso de forma compartilhada. Será que nós não vamos morrer abraçados um dia? O curso de agronomia daqui também é belíssimo, mas nós não podemos ter a necessidade de resolver só o nosso quadrado. O Instituto vai padecer dessas decisões pontuais. Temos um curso de licenciatura em ciências agrícolas, que foi aberto e agora o curso já está migrando para a noite. Temos alguns campos que os cursos estão com possibilidade de fechar. Fazer planejamento estratégico, reitero, é você definir a viagem, o ponto de partida, as paradas, os recursos necessários e onde nós queremos chegar. É inconcebível na sociedade moderna uma gestão que não tem planejamento. E pior ainda, uma que tem feito por algumas pessoas e a sociedade, que são os verdadeiros atores e sujeitos do processo, não conhecem. Obrigado. Mais uma vez, vamos lembrar, não é permitida nenhuma manifestação
que possa aí atrapalhar o decorrer do debate. Ali atrás, o rapaz de camisa branca, por algumas vezes está levantando, não deu para identificar o que está escrito, mas é um cartaz, não sei, não é permitido, tá certo? Por favor, ok? Inclusive, você pode tirar até a atenção, não sei qual é a seguridade, você pode tirar até a atenção do seu próprio candidato. Por favor, muito obrigado aí. E a partir de agora, o candidato Dênio tem 1 minuto para a tréplica. Muito bem. De novo, falando de planejamento estratégico. Eu falo para vocês, que parece que eu não fui ouvido. O planejamento estratégico que nós pretendemos adotar, que está colocado aqui, é a contratação de uma empresa para fazer simplesmente a sistematização daquilo que a comunidade construiu. Aqui não tem nenhum planejamento estratégico realizado. Se tivesse, estaria exposto. Não tem. A proposta de planejamento estratégico é exatamente aquilo que eu disse. Cada campus constrói a sua proposta, regionalmente se junta, depois estadualmente se junta outra vez, depois disso tudo sistematizado, volta para cada campus para fazer o seu ajuste. E isso é planejamento estratégico, com participação de todo mundo. E isso já foi feito outra vez. Não estou inventando nada. O de 2010 foi feito assim. O estatuto foi construído assim. A construção do instituto foi feita assim, com reuniões nos cantos. Ok, candidato, 1 minuto, tempo esgotado para pergunta. Como são 2 perguntas para cada candidato nesse primeiro bloco, vamos retomar agora a pergunta que deve ser feita pelo candidato Dênio. Candidato Dênio, a partir de agora, pergunta com tema livre, dentro do programa do candidato. A partir de agora, candidato Dênio tem 2 minutos para fazer a sua pergunta para o candidato Milson Lopes. Bom, uma das funções críticas da reitoria é a administração do orçamento. Mais livro, internet, laboratórios, quadras poliesportivas, bolsas para os estudantes, programas de Minter e Dinter para os servidores, enfim, infraestrutura, insumos para ensino, pesquisa e extensão, depende de uma gestão comprometida com a captação de recursos e com a sua execução orçamentária em tempo hábil. Candidato, como o senhor pretende garantir o processo de participação das decisões de aplicação do orçamento e a execução orçamentária em tempo hábil, fazendo os empenhos contra a entrega de bens e serviços adquiridos, de forma a gerar serviços e resultados esperados pela comunidade? Candidato Milson Lopes, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos para responder. Muito obrigado pela sua pergunta, concorrente. Na verdade, a resposta a essa pergunta é uma continuidade do que nós havíamos dito. Nós entendemos que o orçamento precisa ser socializado. Precisamos de transparência para as pessoas entenderem qual é o orçamento e como será a sua aplicação. Provavelmente poucos dos senhores sabem que para o ano que vem nós temos um orçamento da ordem de 320 milhões de reais. Isso é bastante dinheiro e nós precisamos saber onde ele será aplicado. Boa parte desse recurso é aplicado com pagamento de pessoal, mas nós temos pelo menos 30 milhões de reais com investimentos. Nós temos que chamar a comunidade para decidir as prioridades desse investimento. A comunidade tem que participar do intitulado Orçamento Participativo. Eu participei de um grupo de políticas de gestão democrática e fiquei abismado ao ouvir os colegas diretores de campus dizerem que não se justifica fazer um orçamento participativo, que a cifra é pequena. 30 milhões de reais? Brincadeira! Quer dizer, nós precisamos minimamente dar oportunidade para as pessoas definirem as suas prioridades. Eu tenho certeza que um campus como Venda Nova do Imigrante, que é belíssimo, entenderia que mais importante do que construir a sua garagem é salvar o prédio de Santa Teresa que está caindo, é garantir que pare, pelo menos temporariamente, as infiltrações que interditaram um pavilhão no campus Vitória. É mole, Vitória tem um pavilhão interditado. Olha só, nós precisamos garantir que esse orçamento contemple essas demandas. E eu já disse, o orçamento tem que ser participativo. Mas mais do que isso, a nossa estrutura é muito interessante, mas a única pró-reitoria que não tem uma câmara onde as pessoas possam dialogar, diminuir a verticalidade, é a administração e orçamento. Nós vamos implantar a Câmara de Orçamento e Gestão, com presença de representantes de todos os campos, para definir essas prioridades, para garantir que essas demandas mais urgentes sejam atendidas com prioridade. O orçamento participativo não é uma coisa ilusória.
O orçamento participativo começa desde a década de 80 nas prefeituras, tem várias universidades fazendo, temos instituto que executa o orçamento participativo, tem as mesmas características nossas, então por que não implantá-lo aqui? Nós precisamos garantir que as pessoas opinem, que as pessoas participem. Nós somos o IFES, nós precisamos de participar das decisões importantes do IFES. Muito obrigado. O candidato Dênio tem, a partir de agora, 3 minutos para a tréplica. Bom, eu acho que seria muito importante que eu falasse um pouquinho sobre o orçamento para vocês, porque parece que o orçamento é uma coisa simples, mas ele é um pouco complexo. De qualquer forma, também não é nada tão difícil de ser entendido. Em primeiro lugar, o orçamento do Instituto é público, está colocado na Lei Orçamentária Anual. Está lá, explícito para quem quiser ver, Lei Orçamentária Anual. É público, o Congresso vota, tá certo? Tem lá a definição, inclusive com o valor de cada campo, tá certo? Essa é a primeira questão. Então não há nada escondido aí. Esse orçamento que está colocado na Lei Orçamentária Anual, ele é basicamente orçamento de custeio. Ali, quase nada dá para se usar para fazer algum tipo de investimento. Obras grandes não saem desse orçamento, de jeito nenhum. Obras grandes saem daquele trabalho de captação de recursos, que é uma das tarefas muito importantes de quem está sentado no cargo de reitor. Isso não há como negar. Todos os nossos grandes investimentos são feitos a partir de captação de recursos. Capacidade política de ir atrás dos recursos em vários ministérios. Não é só no Ministério da Educação, não. Em vários ministérios. Isso está amplamente demonstrado. Nós não temos 30 milhões de investimento no ano que vem. Não temos. Nós temos 86 milhões de custeio. Do que você pode dizer, eu dando uma enxugada consigo tirar 10% para fazer investimentos. Claro, eu posso reorganizar o orçamento, mas isso daí é basicamente custeio. Basicamente custeio. Como que a gente consegue, ao longo desses anos, o que nós conseguimos? O ano passado nós conseguimos quase 40 milhões, esse ano vamos conseguir 40 milhões de investimentos. Todas as obras que foram solicitadas para nós, que chegaram para nós, elas foram empenhadas. Todas. Inclusive o prédio central de Santa Teresa. Está empenhado. Está certo? A obra de Vitória não conseguiu ser licitada. Se tivesse licitado, estaria empenhado. Assim como foi a obra nova de Guarapari, assim como foi a obra de Guarapari, assim como foi o campus Nova Venécia, assim como foram todas as obras e equipamentos que chegaram para serem comprados e adquiridos. Nós compramos laboratórios de Química, Física e Biologia para vários campos. Não comprou para todos? Não. Para quem pediu. Para quem pediu, recebeu. Então, a hora de fazer o investimento não vem no orçamento. O que vem de investimento no orçamento é muito pouco, muito pouco. É necessário correr atrás para conseguir. Candidato, temos votado 3 minutos. Eu acabei me confundindo aqui no termo. Eu falei tréplica no candidato dele, mas era réplica, mas o tempo é exatamente 3 minutos. A partir de agora, o candidato Nilson Lopes tem 1 minuto para a tréplica. Apenas a título de esclarecimento, nós sabemos exatamente de que tratam a natureza de receitas do Instituto. Eu falei em reforma do prédio de Vitória. Isso é custeio. A título de esclarecimento. Detalhe importante que eu gostaria de acrescentar é que nós precisamos de garantir em que os nossos recursos sejam melhor aplicados. Nós vamos criar um programa de sustentabilidade financeira e ecológica. Hoje nós temos uma demanda de energia muito grande, uma demanda de água muito grande, uma demanda com material de expediente muito grande. E nós não temos aquilo que é elementar, um programa que pense em sustentabilidade. O orçamento tem que garantir em que nós, a cada dia, possamos otimizar cada vez mais nossas ações para minimizarmos consumos, principalmente dos materiais que podem ser reciclados. Vou citar, por exemplo,
Em Vitória temos várias engenharias, por que não realmente... Obrigado, candidato. Tempo esgotado, um minuto. E, dando sequência, nós passaremos agora para o último momento desse primeiro bloco e a pergunta de candidato para candidato. Antes de começar esse último momento, lembrando mais uma vez as pessoas que chegaram depois dos avisos iniciais, aqui encontram-se 3 urnas identificadas, está certo, discente, docente, técnico administrativo, para a pessoa utilizar ali essa cédula oficial que foi feita exclusivamente para esse debate, para fazer a sua pergunta, marcar para qual candidato você quer perguntar. Cada candidato tem a urna ali identificada, você coloca o seu nome, a pergunta deve ser identificada, a pergunta vai ser analisada por mim, pela comissão, e é claro, posteriormente estaremos fazendo no outro bloco 3 perguntas de cada segmento para cada candidato, ok? Então vamos passar a partir de agora para o último momento desse primeiro bloco, e por ordem de sorteio, quem pergunta agora é o candidato Milson Lopes. Candidato, a partir de agora o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Na minha gestão, vou garantir que a transparência saia do papel. Não podemos mais ficar com a perspectiva que dar transparência é publicar rapidamente em letras garrafais, em letras muito pequenas, no nosso site institucional. Dar transparência é garantir que as pessoas entendam qual a origem da concepção daquilo. Nós servidores, recentemente tivemos algo muito delicado em relação à transparência. No final do ano passado, 23 de dezembro, um presente ingrato nos acolheu, professores. Recebemos uma resolução 32 para a gente digerir junto com a ceia de Natal e com o período de férias. E nós tínhamos que opinar, não sabemos para quem, para poder tabular e construir uma resolução que fosse aplicada. Dar transparência é garantir quem fez essa resolução, é garantir quais foram os parâmetros considerados na construção dessa resolução. Até hoje ninguém sabe informar. Tivemos 2 comissões elaborando a resolução e uma terceira foi nos apresentada para opinar sobre ela. Nós precisamos mudar isso. Além do mais, hoje nós temos na reitoria, o pessoal técnico administrativo pratica 6 horas de jornada de trabalho. Na maioria dos campos não, 8. Quais são os critérios se o gestor principal está na reitoria? Por que aplicar isso só na reitoria e não nos demais? Precisamos ter conhecimento disso. Então eu pergunto ao candidato concorrente, qual vai ser a sua atuação enquanto gestor com relação ao princípio da transparência? Ok, a partir de agora o candidato Dênio tem 3 minutos para responder. A transparência é uma coisa absolutamente necessária e hoje, mais do que tudo, legal. Nós temos, inclusive, definições muito claras a respeito do que é transparência, do que é necessário informar a comunidade e fornecer informações, qualquer um. Nós temos uma ouvidoria que respondeu a todos os pedidos que chegaram lá nos prazos, conforme determinação legal. Então, nós temos publicados no nosso site todos os nossos relatórios de gestão. Temos publicado no nosso site todas as atas do Conselho Superior, todas as nossas resoluções do Conselho Superior. Temos colocados lá todas as informações, inclusive, por exemplo, a da carga horária. Está lá uma nota publicada a respeito da carga horária da comissão que está trabalhando na carga horária, que ela tem 180 dias para ser realizada. Ela está sendo construída a partir da Câmara de Ensino, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a comissão que está trabalhando tem 180 dias para concluir, ela está próximo disso. Depois disso, ele vai para as câmaras vão discutir. Depois que as câmaras tiverem uma aproximação do resultado, isso vai para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vai fechar uma primeira versão. Essa primeira versão vai para todos os campos, vai ser discutida nos campos e vai ficar à disposição de todo mundo na página para receber informações. Depois disso, ela volta de novo para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para finalmente ser votada de forma definitiva. Eu tenho certeza, absoluta certeza, de que essa resolução será uma grande evolução em termos de pesquisa e extensão na nossa instituição. Tenho certeza absoluta. Nossa instituição passa por uma mudança que todos nós precisamos entender. Nós sempre fomos, ao longo da nossa vida, uma instituição de ensino. E hoje nós somos uma instituição de nível superior, que precisa fazer pesquisa e extensão. Isso não é mais uma possibilidade, isso é uma obrigação. Nós temos que fazer pesquisa e extensão. Para isso, a distribuição de carga horária docente tem que prever isso.
Prever a possibilidade? Não. Tem que prever de toda forma que o docente possa fazer pesquisa e extensão. Porque isso é uma obrigação da instituição e isso vai estar, eu tenho certeza, depois de toda essa discussão com a comunidade participando, muito claramente colocado naquela resolução. Lembrar que a resolução 32 que existe hoje foi criada há muito tempo atrás, numa época exatamente que foi criada a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, da qual eu era o presidente. A proposta minha foi criada aquela resolução 32, né, que foi copiada nacionalmente em um monte de lugares depois, tá certo? O Espírito Santo é um exemplo nacional para muitas coisas, Não é à toa que eu fui eleito presidente Bonifix, não é à toa. O Espírito Santo candidato, é um estado tempo esgotado, muito 3 minutos, e a partir de agora, dando sequência a esse momento, o candidato Wilson Lopes tem 3 minutos para a réplica. Na minha gestão, vamos buscar a comunidade para discutir esses temas. Isso não é típico de algo que deve ser decidido apenas nos trâmites da gestão. Precisamos ouvir as pessoas, os trabalhadores. A resolução 32 interessa a gente, por que a gente não está lá? A carga horária de 6 horas que não foi enfrentada pelo concorrente também precisa ser discutida e precisamos chamar o pessoal. Eu queria deixar claro para vocês aqui que nós entendemos a importância da pesquisa, mas a pesquisa deve observar a vocação dos campos. Nem todo campo está preparado e nem todo profissional está preparado para fazer isso. Precisamos definir vocação. Obrigado. E, portanto, dando sequência agora, o candidato Dênio tem 1 minuto para a sua tréplica. Pois a gente realmente tem que entender o processo. Nós estamos construindo uma instituição a partir de 4 autarquias que um dia resolveram se fundir e construir uma instituição nova. Essa instituição é muito nova. Ela nasceu no início de 2009. Ela tem apenas essa idade, 2009 até hoje. E já conquistou tudo que conquistou até hoje. E não foi pouco, gente. Ela conquistou muito. E nós todos temos um dever muito grande. Nós temos que aprender, conviver com as diferenças, aproveitar essas diferenças, porque ela é a nossa força. Essa diferença vai nos dar, essas diferenças que existem entre nós, essa diversidade que existe no Instituto Federal, é que vai nos dar a força para construir uma instituição nova, que nós estamos fazendo, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, que tem raízes lá atrás, no passado de 100 anos. Ok, candidato, minuto esgotado. Assim chegamos então ao encerramento desse primeiro bloco do debate entre os candidatos a reitor do IFES. E lembrando que daqui a pouco, dentro de 5 minutos, estaremos em intervalo de 5 minutos, quando 2 assessores de cada candidato, permitido aqui a conversa entre eles, e dentro de 5 minutos estaremos de volta com o segundo momento, com as perguntas da plateia.